Olá, meus amados, meus amigos, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus abençoe cada um de vocês, que nesse dia, que nesta hora, acompanhe aqui no nosso canal Maravilhoso Conselheiro as lições diárias da revista da Casa de Oração. Que bom ter você aqui acompanhando as lições diárias juntamente comigo. Todos os dias eu faço um resumo, faço um comentário das lições diárias da nossa revista. E hoje, dia 12 de agosto de 2024, hoje, esse dia maravilhoso, nessa data tão maravilhosa, né, um dia depois do Dia dos Pais, né, que foi ontem, desejo a todos vocês um feliz Dia dos Pais atrasado, que Deus abençoe a todos os pais, abençoe a todos os irmãos, né, tanto das nossas igrejas ou de outras igrejas. Quero desejar aqui, dar o meu fraternal abraço a todos e desejar o melhor. Que desejar as bênçãos de Deus, que todas as portas estejam abertas para os nossos pais, que possam ser cada vez mais responsáveis, cada vez mais pais exemplares para os seus filhos, para a família, para a esposa e também para toda a sociedade, para todos os vizinhos, para todos os que te conhecem, que você seja um exemplo de pai. Portanto, vamos estar fazendo a lição de hoje, dia 12 de agosto de 2024. A lição de hoje será em Gálatas, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 24. Vamos então estar lendo, vamos então estar aprendendo o que o nosso Deus nos ensina ali no capítulo 1 de Gálatas, do verso 10 ao versículo 24. Eu não vou ler todos os versículos da nossa lição, não, mas eu vou lendo os versículos que vou comentando, os versículos que vou falando, né, sobre eles, explicando, falando, comentando. Então vamos começar aqui no versículo 10 de Gálatas capítulo 1, que diz: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo que ele não tinha interesse nenhum, ele não tinha plano, projeto nenhum em agradar homens. Então ele já começa fazendo aqui uma pergunta: eu busco favor de homens ou favor de Deus? Porventura, eu busco oportunidade para agradar ser humano? Eu estou por aqui, por acaso, para falar, para pregar e agradar gente, agradar pessoas? Ou por acaso, o meu interesse é agradar a Deus? É isso que está aí no versículo 10, que acabamos de ler, dizendo ali, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. É notável então aqui, pelo que acabamos de ler, que o apóstolo Paulo não tinha intenção de agradar homens. O contrário de hoje na nossa época, o contrário de hoje nos nossos dias. Homens querendo agradar homens. Homens querendo falar algo que traz bem-estar a outro homem que vai ouvir. Querendo falar algo que venha elevar o ego de outro homem que vai ouvir a palavra. Vemos que hoje está completamente diferente. Talvez nas Bíblias de hoje, nas novas impressões de hoje, não tenha aí esse capítulo 1 de Gálatas aí no versículo 10, para eles lerem que não é a intenção do apóstolo Paulo, que ali foi um grande exemplo, um grande ensinador, um grande pregador, um grande evangelista, um grande homem. E teve a moral para dizer: sede meus imitadores, me imitem. E agora ele dando um exemplo aí para a gente imitar ele, que não devemos agradar homens. Não devemos aqui viver, pregar com base de obter favor humano. Então não vou falar algo que vai entristecer o irmão, não. Então não vou falar algo que pode deixar triste um irmão, não. Então não vou condenar pecado, não. Porque se eu condenar o pecado, eles vão ficar tristes comigo, eles vão sair da igreja. Que saia da igreja! Que saia! Porque se não pertence à verdade, se não pertencem a Deus, que saia então e vai para onde pertence então. Porque a verdade, ela tem que ser pregada, ela tem que ser dita. Eu já disse aqui no nosso canal que vários textos da Bíblia Sagrada manda o pregador denunciar o pecado. Vários textos. Miqueias 3:8, o capítulo de Isaías, onde fala lá também que é para gritar plenos pulmões, o capítulo 58, onde nós somos ordenados a denunciar o pecado. Somos ensinados a condenar o que está errado, a pregar e o que está errado tem que falar o que está errado, para que haja mudança,
para que haja melhoria, para que haja uma transformação no meio do povo de Deus. Ao pecado, não podemos encobertar ele. Ao pecado, nós não devemos fazer vista grossa para ele. Ao pecado, devemos condenar ele, combater ele e erradicar o mal do nosso meio. Devemos eliminar o mal do nosso meio. O apóstolo Paulo, no momento, chegou até a dizer assim: tirai dentre vós esse iníquo, tirai dentre vós esse desordeiro, esse desobediente que não quer obedecer. Ele propõe só fazer errado. Ele não quer fazer o certo. Ele quer escandalizar. Ele quer cometer pecado. Ele quer adulterar. Ele quer mentir. Ele quer invejar. Ele quer praticar calúnia, maledicência. Ele quer ser uma pessoa carnal, uma pessoa maligna que está escandalizando. Muitos veem ele tá no mundo, escandalizando lá, fazendo coisas que não pode lá, aí depois vem pra igreja com a biblinha na mão e tem oportunidade na igreja, e quer orar, e quer pregar e cantar. Aí o mundo vê isso e fala: epa, tá errado isso aí, tá não? O Deus de vocês autoriza, permite isso? Não, o nosso Deus não autoriza, permite não, mas o pecado que tá encravado ali às vezes dentro do nosso meio, e alguns presbíteros e líderes fazendo vista grossa, é que está permitindo virar bagunça. E o apóstolo Paulo dizendo que não agradava homens. Então, se tem que condenar o pecado, vou condenar o pecado. Se tem que combater o mal, vou combater o mal e vou falar que está errado, e tem que parar, tem que mudar, tem que haver mudança. O povo de Deus tem que andar de forma diferente, de forma condizente com a verdade, de forma condizente, coerente com Cristo. Então Paulo dizendo: eu não busco agradar homens. E hoje aqui, muitos querem agradar homens. Hoje aqui, muitos pregadores, pastores, ou dizem que são pastores, que vai saber se são pastores mesmo, ele está falando que é. Muitos aqui que estão em liderança, percebo que estão apoiando o erro, apoiando o pecado em desobediência, concordando com coisas que a Bíblia não concorda, aprovando coisas que Deus não está aprovando. E quando isso acontece, tem que ter alguém para poder combater esse mal, combater isso. E pela palavra, claro, na Bíblia. E não em filosofias, na Bíblia. Então o que eu percebo? Que hoje muitos estão tendo intenção de agradar homens. Estão tendo intenção de elevar o ego de outros homens. Falar algo que não deixa ele triste, que não magoa ele. Que se eu condenar o pecado dele, ele vai chorar. Se eu condenar o pecado dele, ele vai embora para casa e não vai voltar mais para a igreja. Não pode ser assim. Não podemos buscar agradar homem. Porque aí é claro, se você agrada homem, você então não está agradando a Deus. Você então não está sendo servo de Deus. Porque ser servo de Deus e agradar a Deus, nem sempre vai se agradar homem também. Agradando a Deus, alguns homens às vezes vão ser obrigados a ficar tristes, porque você vai condenar o pecado deles. Isso que João Batista fez. João Batista não pregou, não falou que era errado Herodes possuir a mulher do irmão dele, Herodias. Então João Batista condenou o pecado. João Batista condenou o que estava errado. E ele fazendo isso estava agradando a Deus. Ele estava agradando a palavra. Porque João Batista falou que o irmão não podia possuir a mulher do outro irmão. E isso a Bíblia fala isso. Então João Batista estava pregando certo, pregando a Bíblia. E João Batista então pregando a Bíblia está agradando a quem? A Deus. Mas automaticamente ele está desagradando quem? Herodias. João Batista pregando a Bíblia está fazendo a vontade de quem? Deus. Mas automaticamente pregando a Bíblia, condenando o pecado, quem que ele vai machucar? Quem que ele vai desagradar? Herodias, o ser humano. E Herodias então pediu a cabeça de João Batista. Herodias então pediu ali a morte do profeta, do grande profeta, do João Batista. E hoje corre-se esse risco. Nós não podemos estar voltados para agradar o homem, para elevar ele, para exaltar ele, para fazer ele passar a mão na cabeça dele, falar que ele é muito lindo, que ele é muito especial, e ele está cheio de pecado, cheio de coisa errada, cheio de adultério, cheio de carnalidade, cheio de coisa ruim, ganância, avareza, tá cheio aí de podriqueira. Aí você não condena o pecado e a podriqueira dele, você não condena, não fala contra a desobediência dele não, senão ele pode ficar triste com você, né? Aí, assim, diferente de João Batista, você prefere agradar então ele, você prefere agradar então o homem e desagradar a Deus. Vemos aí então que quem quer fazer a vontade de Deus, quem quer agradar a Deus, tem que entender que nem sempre vai agradar o homem. E que desagrade o homem, desde que a palavra de Deus e a vontade de Deus seja estabelecida e prevaleça. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho, por mim anunciado, não é segundo o homem. Olha um outro ensinamento aí maravilhoso.
Paulo dizendo que, o evangelho que eu preguei a vocês, o evangelho que eu divulguei, anunciei, espalhei entre vocês, doutrinei vocês, este evangelho, ele não é segundo o homem, não. Esse evangelho, ele não origina da vontade humana, não. Não vem da terra. Esse evangelho que eu preguei entre vocês, ele não vem do homem, não. Mais uma vez eu digo, diferentemente dos nossos dias, que a palavra hoje que a gente vê nas igrejas, as pregações que hoje a gente vê nesse mundo, aí por aí afora, nessas denominações por aí afora, são palavras de homem, são evangelhos que a gente vê claramente que surgiu do homem. É o evangelho que surgiu da terra. Não é o evangelho genuíno, não é o evangelho Bíblia que está nas nossas mãos, mas é o evangelho que ele quer falar do jeito dele. É o evangelho que ele esquematiza, adulterou, que ele falsificou do jeito que ele quis. Pra quê? Pra ele ter status. Pra quê? Pra ele ter fãs. Essa é a ideia dos grandes pregadores de hoje. Então por isso que eles não condenam o pecado. Então por isso que eles não combatem o que está errado. Por isso que hoje os pregadores de hoje não querem desagradar os homens. Por quê? Eles querem fama. Eles querem seguidores. Eles querem fãs. Eles querem status. Eles querem ser reconhecidos. Eles querem que todos idolatrem ele. Idolatra, que todos adorem ele. Ele quer que as pessoas endeusam ele. Se ele condenar o pecado, as pessoas não vão gostar dele. Se ele condenar a desobediência, a mentirada, um monte de crente aí falso que existe, se ele condenar isso, ele vai arrumar inimigos. Ele não vai agradar o homem. Ele quer agradar o homem para o homem exaltar ele. Ele quer agradar o homem para o homem beijar ele. Ele quer agradar o homem para o homem carregar ele no colo, para o homem pagar o salário milionário dele, para o homem bancar o luxo dele. Então é claro que ele vai falar bem do pecado do homem. É claro que ele vai falar bem desse homem. Não vai condenar a prostituição dele, o vício dele, não vai nunca bater em cima do vício dele, tá? Muitos aí são viciados. E ele não vai querer contrariar nenhum deles, porque ele quer status, ele quer fama, ele quer ser reconhecido pelo homem. E eu quero ser reconhecido por Deus. É Deus que eu quero. Eu não tô nem aí pra seguidorzinho de Instagram e de famosinho que quer passar a mão na cabeça de gente pra ser endeusado. Isso nunca é do meu interesse. Meu interesse é que Deus seja glorificado e que a palavra dele seja anunciada, seja pregada como ela é, do jeito que ela é, como ela cobra, o que ela pede, o que ela requer. Isso que é meu interesse, agradando ou não a homens. O evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Paulo aqui agora deixando claro que o evangelho que ele pregou, ele deixando claro que a palavra que ele pregava entre os irmãos ali em Gálatas, era um evangelho genuíno. Ele veio de Cristo, ele não veio do homem. É um evangelho que vem de Deus, vem do céu, não vem daqui da terra. Então nós temos que estar com os olhos abertos, porque hoje esse monte de falso profeta, esse monte de falsos pastores por aí, estão pregando outros evangelhos. Estão anunciando evangelhos da terra, evangelhos da prosperidade, evangelhos de que quanto maior a oferta, maior é a bênção, evangelhos aí diversos, aceitando tudo que está errado, aceitando tudo que está averso à palavra, a genuína palavra, evangelhos humanos, evangelhos aí da terra. E como Paulo disse aqui em versículos anteriores, seja anátema, maldito aquele que pregue outro evangelho que não é o evangelho genuíno da palavra de Deus. Paulo deixando claro que a palavra que ele pregava é a palavra de Deus, não vem do homem. Continuando a nossa leitura agora, no versículo 12, diz: porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo agora dizendo que ele não recebeu e nem aprendeu de homem algum. Não foi homem que ensinou ele as coisas que ele então pregava, as coisas que ele então doutrinava a igreja ali. Ele então dizendo que não foi homem o responsável de dotar ele de poder, de dotar ele de conhecimento. Não é o homem que derramou sobre ele, entornou sobre ele o conhecimento verdadeiro, o Espírito. Não é o homem. Ele dizendo que a revelação de Jesus Cristo, quem ensinou ele o que ele pregava, quem revelou ele, quem revelava os mistérios, quem ensinava ele, era Cristo. É o Senhor Jesus. Aí eu te falo, não existe mestre maior, não existe mestre melhor, não tem um ensinador de teologia mais gabaritado, mais poderoso do que esse, Jesus Cristo. Então Cristo revelou a Paulo,
Cristo ensinou a Paulo. E o que hoje que nós precisamos também é disso. Hoje, o professor de teologia que a gente precisa é Jesus. E Jesus Cristo está contido ali nas Escrituras. Ali, a partir de Mateus, ali nos Evangelhos, o que nós lemos de Cristo, o exemplo que ele deu, a doutrina que ele ensinou, tudo que Jesus ali passou para nós, é o que nós precisamos para executar hoje o nosso trabalho, para executar hoje a nossa missão, a nossa responsabilidade. Cristo, a revelação de Jesus Cristo é muito superior, é muito mais, assim, mais significativo do que a doutrina humana, do que os ensinamentos de homens mortais, meros humanos limitados, que são aqui mortais, cheios de limitações, e são hoje, eles querem ser reconhecidos, são hoje endeusados, eles querem hoje aparecer como os grandes homens, os grandes apóstolos mundiais, os grandes ministros, e essas pessoas, às vezes, eles não receberam a doutrina de Jesus, eles não foram revelados por Jesus. Vai ver, o conhecimento dele é da terra, vai ver o conhecimento dele é daqui, é humano, é conhecimento humano. Vai ver o evangelho dele, por isso é um evangelho humano. Mas Paulo dizendo, meu evangelho que eu preguei a vocês, a palavra que eu preguei a vocês, o meu evangelho não é humano, não vem do homem. Quem me ensinou, eu não aprendi de homem algum. Ou seja, não é Gamaliel que me ensinou, não. Não foi aí um grande rabino que me ensinou. O que eu não aprendi de um grande ensinador teológico, não. O que eu aprendi de Jesus Cristo que me ensinou. E é o suficiente. O que Cristo nos ensina é o suficiente para desmascarar qualquer enganador. O que Cristo ensina é o suficiente para jogar por terra qualquer engano, qualquer engodo, qualquer coisa errada, qualquer doutrina falsa. O que Cristo ensina é o suficiente para combater mentira, combater o falso profeta, combater a enganação. O que Cristo ensina é o suficiente para condenar o pecado, condenar a desobediência e o mal. O que Cristo ensina é o suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Nem aprendi de homem algum. Você prefere aprender do homem? Qual é a sua preferência? Você prefere que hoje um grande bispo, um grande apóstolo te ensina, te dá um diploma de doutorado, te dá um diploma de bacharelado, de grande sabedoria? Você prefere hoje um reconhecimento vindo de grandes institutos teológicos? Você prefere hoje aprender de homem ou você prefere aprender de Cristo? Ou te satisfaz aprender aqui as coisas de Cristo? Aprender aqui na palavra do próprio Senhor Jesus? O que você prefere? Você prefere um diplominha? Você prefere uma aprovaçãozinha numa instituiçãozinha? Ou você prefere o que Cristo te ensina gratuitamente, pelas madrugadas, pelas noites em oração e leitura da palavra? O que Cristo te ensina no dia a dia, nesse mundo aí, desafiando o diabo, desafiando os espíritos imundos? Ou o que Cristo te ensina quando você abre a palavra e ali lê e pede esclarecimento do Espírito Santo, e o Espírito Santo então abre a sua mente, abre o seu coração e você compreende a grandeza dos mistérios, você compreende a revelação da palavra através de Cristo? O que você prefere? Você prefere o homem ou você prefere Cristo te ensinando? Eu prefiro Cristo. Eu prefiro não aprender de homem algum. Eu prefiro não ter nenhuma torre de vigia, nenhuma sentinela para me encabrestar e me colocar ali no cabeço, Não, eu não quero isso. Eu não quero homem nenhum dizendo para mim, Ellen White, sendo a base do meu aprendizado, sendo a base do meu conhecimento. Eu não quero aprender de homem algum. Eu quero aprender diretamente da fonte. Eu quero aprender diretamente de Cristo. E isso é o suficiente para combater o que está errado e pregar e denunciar o pecado que está hoje invadindo o meio cristão. Se muitos hoje estivessem fazendo isso, aprendendo de Cristo, em vez de aprender do homem, a igreja hoje não estava nessa situação deplorável que está. Tá bom? Fica aí essa verdade aí. Se hoje tivessem dando valor mais ao que Cristo ensina do que o que o homem ensina por conta dele, se hoje tivesse dando mais espaço ao que Jesus revela do que o que o homem está doutrinando, está explicando, está aí doutrinando aí afora, dando espaço ao que o homem fala, se hoje tivesse dando espaço a Cristo, a igreja não estava na situação vergonhosa, essa situação deplorável, essa mornidão, essa mortidão que está nos dias de hoje.
estaríamos muito melhores. Mas hoje quer agradar homens, mas hoje a intenção é fazer os homens felizes, mas hoje o negócio é não deixar o homem triste, embora pra cá chateado porque condenou a avareza dele, alguém condenou o adultério dele e ele não gostou. Hoje, infelizmente, nós queremos agradar o homem, não queremos agradar a Deus. Por isso a igreja está nessa situação que está nessa vergonha que está. Me dá tristeza hoje quando eu vejo aos domingos esses monte de crentinho, robozinho, indo para a igreja, igual robô, agindo igual robô, cantando os mesmos hinos, os mesmos louvores que nem inspirados alguns são, louvores que nem evangelísticos são, nem cristocêntricos são, vão cantar por aí igual se fosse uma música qualquer, uma música secular qualquer. Aí os robozinhos vão para a igreja e ficam ali durante uma hora e meia, vão para casa e nada muda, nada melhora, vão para casa e tudo continua a mesma desgrama que tá. Por quê? Tá agradando o homem. Por quê? Não aprenderam de Jesus, aprenderam do homem. Agora, quando começar a agradar a Deus e quando começar a seguir revelação de Jesus e aprender a palavra de Jesus somente, você vai ver que as coisas vão mudar. Você vai ver que as coisas vão acontecer. Conversão vai acontecer. Você vai ver que mudanças vai surgir no meio da igreja. Você vai ver que maravilhas vai acontecer. Fica aí um despertamento. Fica aí um alerta. Estou usando aqui o meu canal, estou usando aqui o comentário da lição de hoje para abrir os olhos de muitos adormecidos, para tentar despertar muitos sonolentos que estão hoje. Que preste atenção se você está querendo, você está agradando o homem ou agradando a Deus. Preste atenção se você está querendo o louvor do homem, se você está querendo o reconhecimento do homem ou o reconhecimento de Deus. Preste atenção se é de Jesus que você está aprendendo ou você está aprendendo de homem, de instituição, de nomes humanos. Eu já falei e estou falando de novo. Meu interesse é aprender de Cristo. Meu interesse está aqui dentro. Tá aqui, na palavra. E não quero saber de diploma, não. Quero saber de reconhecimentozinho humano, não. Quero saber de louvor humano, não. Tô nem aí pra favor de homem. Eu quero é Deus. Agradar a Deus. Pregar a palavra de Deus. Vamos agora pro versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de nascer e me chamou pela sua graça, olha, chamou Paulo antes dele nascer. Chamou ele ainda estava no ventre. Ele ainda estava na barriga da mãe dele. E ele já tinha sido escolhido no ventre da mãe dele. Ele está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui no versículo 15 que o Senhor Deus separou ele. Que o Senhor Deus escolheu ele desde o ventre da mãe dele. Ele não tinha nascido ainda, mas ele já tinha todo uma programação já de Deus para a vida dele. Ele já tinha todo um cronograma já de Deus para a vida dele. Ele ainda não tinha nascido, mas Deus já tinha uma promessa para ele. O Senhor Deus já tinha um plano para ele. O Senhor já tinha uma função já específica para ele. Deus já tinha escolhido ele desde o ventre da mãe dele. É claro então aí que ninguém nasce por acaso. Que muitos, desde a gravidez da mãe, desde antes do nascimento, o Senhor Deus já tem um plano para a vida de muitos. O Senhor Deus já tem um plano para a sua vida. Você nem tinha nascido ainda e Deus já tinha toda a sua vida, a sua história. O Senhor Deus já tinha já ali diante dele. Porque o Senhor já sabia quem você seria. E o Senhor já tinha plano de usar você. Tinha plano de salvar você. O Senhor já tinha plano de ter você no meio dele. E o Senhor então fez com você o que fez ali com Paulo. Já escolheu, já separou. Olha que maravilha. Eu não duvido isso, que eu tô aqui falando aqui nesse momento aqui, no canal aqui, mas eu acredito que esse dia de hoje, Deus também já sabia que iria acontecer. O Senhor Deus também já tinha programado já esse dia de hoje aqui, que eu estaria ministrando para centenas de pessoas através de um canal, através da tecnologia do YouTube. Eu ia estar gravando aqui a lição diária, ia estar aqui comentando as lições e através desse comentário, dessa lição, através desse ensinamento, ele ia chegar a vários lugares, a vários países e ia falar com vários corações. Mas isso não é surpresa nenhuma para Deus. Deus já sabia que isso aconteceria no dia de hoje. Hoje, dia 12 de agosto. O Senhor já sabia que eu estaria falando com você aí. Eu estou longe de você fisicamente, eu não posso te dar um abraço, eu não posso estar aí perto de você, mas Deus já sabia que através da minha vida, através do meu ministério, eu iria ler a lição, pregar que não devemos agradar homem, pregar que não temos que receber aprendizado de homem algum, mas de Deus, e eu ia estar falando isso com você, e não por acaso, porque Deus queria assim.
Deus escolheu isso dessa forma. Deus preferiu dessa forma. Como ele falou com Paulo, separou ele desde o ventre da mãe dele, escolheu ele antes dele nascer. Meus amados, Deus tem planos nas nossas vidas. E nós nascemos, viemos a este mundo, não é por acaso. Nós não somos fruto de algo do acaso, não. Nós não somos fruto aí de algo que veio ali contra a vontade, que veio ali sem querer. Não, você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Deus queria você aqui onde você está hoje. Deus queria você aí, fazendo o que você está fazendo. Deus quer te usar na obra, Deus quer te usar na igreja. O Senhor Deus quer te despertar, o Senhor quer fazer de você um grande servo, uma grande serva. E isso o Senhor Deus já sabia antes de você nascer. Você, portanto, não é algo ali, uma gravidez indesejada. Não, você não é o fruto de uma gravidez indesejada, de um acidente. Claro que não, você não é um acidente. Você é um escolhido, um separado, desde o ventre da sua mãe. Assim como Paulo ali. Eu creio que isso acontece com todos hoje. Versículo 16. Revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Olha aí a nossa lição aí. O evangelho chegando aos gentios, o evangelho sendo pregado aos gentios, através do apóstolo Paulo, que foi enviado aos gentios. Então vemos aqui então que Deus tinha plano no gentio. Deus tinha plano com os judeus, claro. Tinha e ainda tem, até o dia de hoje, plano com os israelitas, com os judeus. Mas Deus também não ia desprezar os gentios. Ele não ia desprezar hoje outras nações, pessoas de outros países. O Senhor Deus também pretendia alcançar também outras nações, outros povos. E isso independente se é um país africano, independente se é um país asiático, independente se é um país americano, independente, o Senhor Deus queria também alcançar judeus e também gentios. Também quem não era judeu. E por isso o evangelho chegou até nós, graças à obediência de Paulo, graças ao testemunho de Paulo, graças a ele ter partido para os gentios, ter ido em direção a outros países, outros lugares. O evangelho hoje, pela obediência dele, chegou até nós. E nós vemos aqui nesse versículo 16, para que eu pregasse entre os gentios. Então Paulo tinha essa incumbência, pregar para outros povos, graças a essa obediência, não só dele, como também de muitos outros, tá? Dos nossos irmãos ingleses, Maquinair, outros irmãos que fizeram questão de espalhar aqui no nosso Brasilzão, no nosso estado, o evangelho, a palavra, né? O evangelho que chegou lá no Rio de Janeiro, lá em São Carlos, e dali espalhou para outros estados, para o Brasil todo, e isso é muito bom, isso é magnífico, porque a gente vê a obediência dos servos de Deus, leva o evangelho a toda parte, leva o evangelho a toda criatura, literalmente, a toda criatura. Versículo 18, vamos ver agora o plano de Paulo, o que ele intentou. Decorrido 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Pedro, para avistar-me com Cefas. Paulo, então, tinha interesse de ver Pedro. E Paulo, então, viajou, Paulo, então, seguiu o caminho, para quê? Para se encontrar com Pedro. E diz aqui nesse versículo 18, e permaneci com ele 15 dias. Vemos aqui então que Paulo queria se encontrar com o apóstolo Pedro e que no mínimo aí por 2 semanas Paulo conseguiu ver Pedro, conversar com Pedro, trocar ideias, trocar informações com Pedro. Eu percebo que nós temos que ter comunhão. Mesmo que às vezes moramos longe uns dos outros, mesmo que às vezes nós não moramos perto, não estamos tão ligados uns aos outros, mas eu vejo aí que há necessidade da gente também ter esse desejo da comunhão, de ir para compartilhar com outros irmãos conhecimento, um aprender com o outro, um poder ter liberdade de perguntar a coisa ao outro, um ajudar o outro, talvez até financeiramente, um apoiar o outro, um sentir fortalecido, abraçado, sentir-se acolhido um pelo outro. Nós temos que fazer isso. Você viu ali no versículo 18? Paulo quis encontrar Pedro, Paulo quis ver Pedro, e ele conseguiu. Foi ao encontro de Pedro e permaneceu com ele alguns dias, no mínimo aí 15 dias. Você tem prazer de estar com os irmãos? Você tem prazer de se deslocar, se encontrar com o irmão para manter uma comunhão com ele? Para compartilhar algo espiritual com ele? Para poder enriquecer ele e ele também te enriquecer? Haver trocas de bênçãos ali? Você tem prazer de estar com os irmãos? Ou seu prazer é quanto mais longe melhor? Ou seu prazer é quanto mais distante melhor? Eu não gosto dos irmãos. Eu não gosto do irmão tal porque ele pensa diferente. Eu não gosto do irmão tal porque ele entende diferente. Você tem essa bobeira com você?
eu quero te dizer que nós temos que deixar isso de lado. Porque temos que ter prazer de fazer igual Paulo. Eu vou me encontrar com Cefas. Eu quero ver Pedro. Quero ver Cefas. Vou viajar. Vou até ele. E vou permanecer com ele 3 dias. Vou ficar com ele 1 semana. Desde que seja para o crescimento espiritual. Desde que seja para a evolução espiritual, né? Para um bem espiritual, para o crescimento, né? Desde que seja para isso. Você tem prazer de estar com os irmãos? Você tem prazer de encontrar com eles? Nem que isso às vezes custa uma viagem, nem que às vezes isso custa um deslocamento alto, né? Custoso, mas você tem prazer de estar com os irmãos? Devemos ter prazer de estar com os irmãos. Devemos ter prazer de fazer o possível para compartilhar com eles bens espirituais e crescer uns com os outros, aprender uns com os outros. E finalizando a nossa lição aqui, no versículo já vou para o 24. Glorificavam a Deus a meu respeito. Paulo dizendo que os irmãos, as pessoas glorificavam a Deus pela vida dele, por causa da vida dele, pelo que Deus fez com ele. Quando Paulo cita que antes ele perseguia, quando Paulo cita que ele era perseguidor, e muitos irmãos admiravam isso, aquele que perseguia hoje é um pregador, aquele que perseguia nós, hoje ele está junto de nós, pregando o que nós pregamos, defendendo a causa que nós defendemos. Paulo então diz ali que os irmãos admiravam isso. E quando via a transformação que Deus fez na vida dele, quando viu a mudança que Deus fez na vida dele, que transformou um inimigo em um missionário, transformou um perseguidor hoje num pregador, quando os irmãos viam isso, nós lemos aqui agora nesse versículo 24 aí, que os irmãos glorificavam a Deus. Os irmãos então louvavam a Deus a respeito de Paulo, por causa da obra feita na vida de Paulo. Aí eu me pergunto, será que hoje isso acontece também? Os irmãos louvam a Deus, glorificam a Deus por causa da sua vida, pela mudança da sua vida, pelo que você faz, pelo que você é, como você age, o que você faz hoje pela causa, a transformação que Deus fez hoje na sua vida, é motivo então de muitos agradecer a Deus por isso, louvar a Deus, glorificar a Deus pela sua vida. É o que aconteceu ali. Pelo que Deus fez na vida de Paulo, e quando via Paulo agora, quem te viu e quem te vê, né, agora, glorificavam a Deus. E essa é a ideia, Deus ser glorificado pela nossa vida, Deus ser glorificado, Deus ser exaltado, Deus ser reconhecido, Deus ser visto, graças à obra feita na nossa vida. Nós, pela obra de Deus em nós, o povo vê isso, os homens verem isso e glorificar a Deus. É muito importante isso. Então fica aí esse despertamento, fica aí esse ensinamento. Vamos encerrar então a nossa lição de hoje aqui, nesse texto que acabamos de ler, e só fazendo aqui uma conclusão, vamos prestar atenção, se nós não estamos hoje mais intencionados em agradar o homem do que agradar a Deus. Vamos prestar atenção, porque a palavra do Senhor Jesus, a revelação de Cristo é mais importante do que a palavra de homem algum, do que de qualquer homem por aí. É mais importante do que o ensinamento de qualquer homem, qualquer nome que age nessa face da terra. Cristo, o evangelho genuíno, é mais importante que qualquer coisa, de qualquer denominação, qualquer nomenclatura, de qualquer pregador, de qualquer pastor. Cristo, a palavra, o evangelho tem muito mais significado e é muito mais importante. Fica esse ensinamento aí, que nós não devemos nos concentrar em coisas desse mundo. Nós não podemos querer engrandecimento humano, reconhecimento humano. Muitos aí que querem ser cantores, querem ser cantores para ter seguidores e reconhecimento humano. Muitos aí que querem ser pastores, muitos que querem ser aí grandes ensinadores, não é porque querem engrandecer a Deus não. Não é porque querem ser grandes para Deus não. É porque querem status humano, quer seguidores humanos, quer fama humana. E esses aí que querem ser reconhecidos, esses aí que querem ser carregados no colo e querem salários astronômicos, esses indivíduos aí, eles que querem agradar homens. Quer passar a mão na cabeça de homem, não quer condenar o pecado, não quer combater a desobediência, combater o mal, punir o que está errado, usar a Bíblia para revelar a vontade de Deus. Não, eles querem agradar homens, fazer o homem cada vez mais se sentir exaltado, enaltecido. Essa é a ideia deles. Não podemos fazer isso. Tomara que você não seja assim. Tomara que você não se concentre nisso, dessa forma. Mas pelo contrário, que você tenha prazer em estar com os irmãos, em aprender com os irmãos. Tenha o prazer de compartilhar a fé com os irmãos, a palavra com os irmãos, o conhecimento, o aprendizado. Que você tenha prazer de estar junto com os irmãos e assim crescer juntamente com eles. Edificar-se juntamente com eles. Fica aí, né, o que nós estudamos nessa lição de hoje, que sirva para a glória de Deus, para a exaltação do nome do Senhor Deus, e que nós possamos então, tudo que fazemos, tudo que nós fizermos, que seja para os homens verem a Deus, para as pessoas glorificarem a Deus
por nosso intermédio. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.